Fala aí, gente, tudo bom? Eu vou falar com vocês de dois assuntos, na verdade até um pouco mais, mas eu quero falar um pouquinho de dois jogos, tá? Que seja. Talvez eu tenha falado, só que eu tenha esquecido de ligar o microfone no meu OBS e a gente finge que isso não aconteceu e tá tudo bem, tá? Mas eu quero falar de Sea of Stars e Cyberpunk. Eu vou falar por alto, um pouco de cada um. E por quê, né? Porque a gente vai voltar às lives essa semana. E a partir do momento que a gente voltar às lives, a gente vai ter 2 lives por semana, obrigatoriamente. Obrigatoriamente, entre aspas, né? Pode ser que a gente tenha mais. E pode ser que uma semana aconteça o caos e a gente tenha menos por algum motivo, mas eu vou avisar. Mas normalmente a minha ideia é manter 2 lives por semana. E o que eu quero fazer com isso, né? A ideia é que esses 2 dias de live eu tire um período da semana para cortar e transformar em vídeos, em capítulos, como vocês já conhecem, e também trazer shorts, né, e com teaser das lives e tudo mais. As lives vão ser feitas no formato multi, eu vou estar usando o Restreamio para a gente poder botar tanto aqui quanto na roxinha, tá? E os 2 jogos iniciais são 2 jogos que eu comecei em live e não terminei, tá? Em tese, tem mais um jogo que se enquadra nessa categoria e que eu acho que a gente pode finalizar também, tá? Mas os 2 jogos que eu vou começar que eu vou terminar, melhor dizendo, são Sea of Stars e Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, tá? O importante para falar é o que? A gente tem No Cyberpunk, vocês não têm como achar muito das gameplays passadas. Em um dos VODs, que estão aqui na playlist de VODs do canal, vocês vão ter um pedaço da gameplay já na DLC, tá? Que foi quando eu estava jogando Cyberpunk e Sea of Stars. Porém, eu não tenho a gameplay inteira salva, porque na época eu fazia pela roxinha e a roxinha não salva tudo, infelizmente, tá? Mas Cyberpunk, basicamente, o nosso personagem atual, ele é um especialista em hack. Ele foi criado na versão normal do Cyberpunk, ele é antes do lançamento da 2.0. A gente zerou o jogo antes de sair a 2.0. E a gente enfrentou a Arasaka, lutou pelas pessoas, protegeu os nômades e tentou salvar o máximo de gente que a gente pôde antes do fim de tudo. Antes do nosso fim, vamos dizer assim, né? E tentou, pelo menos, vamos dizer, se a gente vai morrer, que a gente faça disso um espetáculo, né? Então, e esse personagem, ele foi considerado o Jesus da periferia, como eu chamava carinhosamente. Ele tem um visual inspirado um pouco em Jesus, um pouco em mim e um pouco no Jim, que é o amigo meu, que é o Jesus dos amigos. E eu fiz ele construído basicamente como hacker, porque o hack é a maneira mais próxima possível dos milagres e da magia que um santo protetor poderia causar nesse mundo futurista de Cyberpunk. Dito isso, tá? A gente parou de jogar porque na época eu tava fazendo live na roxinha, eu tive uma crise de burnout, foi logo antes de eu começar a fazer os vídeos de TFT pra cá. Eu fiquei muito mal das ideias, e fiquei muito mal financeiramente, eu fiquei todo ferrado. Eu ainda tô me recuperando disso, pra vocês terem ideia. Mas aí, o que acontece é que a gente parou no comecinho da DLC. A DLC de Cyberpunk Phantom Liberty basicamente vai colocar a gente numa área da cidade que é controlada por uma milícia, né, um grupo de poder paralelo, e que eles têm algo a ver com um ataque à nave onde estava a presidente dos Estados Unidos. Então cabe a nós, completamente por acaso, entrar lá e salvar a presidente e extraí-la de lá, com o auxílio ou não do personagem do Idris Elba. E a gente vai ter muita intriga, muitas perguntas, muitas mentiras, tretas e traições que eu sei que sempre acontecem. E a gente, claro, né, vai se deparar com algum dos novos finais do jogo,
e tentar, de alguma maneira, dar um final mais digno, tanto pro V quanto pro Johnny, tá? Então a gente tem essa treta para resolver, por mais que eu saiba que sempre foi assim e provavelmente sempre será assim. Não tem finais felizes em Night City, né? Pelo menos vamos fazer com que o nosso show e a nossa passagem por essa cidade louca valha a pena, tá bom? Do mais, a gente também vai ter Sea of Stars. Sea of Stars, galera. Vou deixar a playlist no finalzinho do vídeo. Tem aqueles bagulhinhos que aparecem na tela. Um deles vai ser para playlist de Sea of Stars. Então, vai lá, assiste. Eu acho que são 7 partes que tem lá, mas não são simplesmente partes, são VODs inteiros de live. Então vocês vão ter gameplay, vocês vão ter comentários, vocês vão ter um monte de coisa que rolou na época que eu estava jogando. E vocês vão poder se emocionar e viajar nessa história tanto quanto eu. Uma história que tem eles têm um gráfico 2D, num estilo bem retrô. Ele lembra muito um misto entre Chrono Trigger e Mana, Legend of Mana, Secret of Mana, essa saga. E o estilo de mecânicas de jogo deles são muito únicos. E eles têm alguns minigames que são muito legais também, muito divertidos. E o tema todo do jogo gira em torno de... quer dizer, o tema de poderes do jogo, né, ele gira em torno de Sol e Lua, né, que são os nossos protagonistas, a Valerie e Zale. E eles dois juntos são os únicos que podem impedir o fim do mundo e talvez trazer liberdade para aqueles que viveram voluntária ou involuntariamente até hoje nele. Então vai ter bastante coisa para fazer. Esse jogo, a gente está bem mais perto do final do que o Cyberpunk. O Cyberpunk eu sei que a gente sempre tem uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então a gente vai ter muita coisa para desenrolar e fazer ainda nessa DLC. A gente está bem no comecinho dela. E eu sei disso porque a gente praticamente acabou de conhecer o personagem do Idris Elba, ou não da porra. Mas é isso, tá? Então a gente vai ter... E enquanto Sea of Stars a gente já derrotou muitos chefes importantes, muita gente grande. Eu não lembro se a gente já chegou a pegar alguma arma considerada Ultimate, não. Mas a gente já liberou as habilidades Ultimates dos personagens, isso já. Então a gente tem muita coisa interessante, a gente já tá bem forte no Sea of Stars. E a gente tá meio que fazendo algumas... Não é bem uma side quest, a gente tá derrotando... Ou que eu lembre, na última parte, a gente estava buscando um chefão secreto para poder zerar e fazer o final do jogo, tá? Além disso, se eu não me engano, Sea of Stars é um jogo que eu não lembro se isso é verdade ou se eu chapei, mas eu acho que eu li isso em algum lugar, que você tem que zerar ele 2 vezes para ver o final. Tá? Mas eu não tenho certeza, então eu não vou botar isso cravado. Mas eu quero fazer o final verdadeiro do jogo. Além disso, o outro jogo que estava para terminar é o Granblue Fantasy Relink, que é um action RPG baseado em fases, e que ele é um jogo baseado na série Granblue Fantasy. E ele se passa depois do final do anime e dos jogos atuais. Então a gente tem essa história, a gente chegou até uma parte... eu não sei se a gente está perto do fim ou não, mas parece que sim, de certo modo. Porque a gente chegou a enfrentar inimigos bem fortes, mas a gente ainda não derrotou eles de vez. E a gente teve uma vilã, ou era um vilão? Eu não lembro. Que inclusive tomou o controle da mente de um dos personagens da nossa equipe. Então a gente está lá meio que correndo para salvar nosso aliado, tal qual derrotar os inimigos de uma vez por todas, tá? Então, gente, é isso, tá? A princípio, a minha prioridade vai ser o Cyberpunk e o Sea of Stars. Como eu acho que o Sea of Stars vai acabar rápido, tá?
como eu acho que em uma ou duas lives de Sea of Stars a gente acaba ele, eu devo pegar o Granblue Fantasy para substituir, entre aspas, no finalzinho. E depois disso, quando eu tiver encerrado o Cyber, quando eu tiver encerrado esses 3 jogos aí, a gente vai iniciar a cobertura dos jogos que estão na enquete que vai estar aqui na descrição. Essa enquete ela vai estar para livre votação, inclusive para mudança de opinião. Se você já votou, você pode mudar o seu voto até o final. Até eu zerar esses jogos. Quando eu tiver zerado esses jogos e tiver encerrado isso tudo, a gente vai partir para mais coisas. Basicamente é isso, tá? Então, a gente vai ter mais... sempre de 2 em 2. Sempre vão ter jogos de 2 em 2. Então, por exemplo, se for Baldur's Gate e Deathbound, a gente vai jogar um dia de Baldur's Gate, um dia de Deathbound. Até zerar um. E aí quem é que vai entrar? Vai ser outro jogo que esteja na enquete. Ou eu vou fazer uma enquete nova. E por aí vai, entenderam? Então, gente, é isso. E, claro, né, a ideia é que ninguém perca nada. Então, os VODs ficarão salvos, claro. Né, os VODs vão ficar aqui no canal para sempre. Porém, quem quiser ver os vídeos separadamente, eu vou pegar os VODs e eu vou dividir em partes, cortando partes de blá blá blá, ou partes que eu me distraí, ou que eu estava fazendo outras coisas na live, e focando só na gameplay, para você poder acompanhar o jogo também, tá bom? Então, gente, é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês curtam essa nova fase do canal. Espero vê-los nas lives. E como sempre, beijo enorme no coração. GG. E até logo.